Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui iniciando um novo ciclo, iniciando um novo passo. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós terminamos o 5º ciclo do programa de Vida Nova na semana passada. Fizemos o nosso passo festejar do 15º ciclo. Hoje nós estamos começando, essa semana toda, a Pastoral da Sobriedade está vivenciando o primeiro passo do primeiro ciclo desse programa de Vida Nova. Então esse programa, meus irmãos, ele tem 5 ciclos. Cada ciclo, 12 passos. O primeiro passo sempre é o admitir. Então hoje nós vamos vivenciar o primeiro passo do primeiro ciclo do programa de Vida Nova, que nos propõe refletir sobre o passo admitir, que é uma das condições fundamentais para que nós possamos nos libertar dos nossos vícios e pecados. Qualquer um de nós, em qualquer circunstância da vida, se não aceitarmos que estamos errados, que estamos num caminho diferente daquele que deveríamos estar seguindo, se não admitimos este erro, a nossa viagem vai terminar num lugar que não era o nosso destino inicial. Então, admitir que estamos no caminho errado, admitir que estamos tendo uma vida equivocada e admitir que sozinhos nós não somos capazes de vencer os nossos vícios e os nossos pecados, é o primeiro passo que nós precisamos fazer em tudo na nossa vida, não só no programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade. O dependente químico que vive o seu drama, se ele não se conscientizar de que é dependente, de que a droga está fazendo todos os estragos possíveis na vida dele, e enquanto ele não admitir que a droga, todo o mal que está causando na vida dele, precisa ser compreendida numa situação de que sozinho ele não consegue vencer, e sem admitir isso, não haverá uma possibilidade de libertação da dependência química. Por isso que é o primeiro passo, admitir. Eu admito as minhas dependências, admito os meus vícios e admito os meus pecados. Então nós vamos iniciar com a oração da sobriedade e depois vamos fazer um pouquinho a nossa vivência, a nossa reflexão, utilizando o texto bíblico que hoje nos será apresentado. Senhor, admito minha dependência. Sei que minha libertação não será imediata, dependerá da minha perseverança no programa de Vida Nova. Confio em Ti, entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar, para não cair em tentação. Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas. Festejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Amém. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Então, meus irmãos, nossa reflexão de hoje será em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E que nós contamos também com a presença carinhosa e materna de Nossa Senhora da Piedade, que carrega a cada um de nós nos braços, como carregou o seu Filho
no momento doloroso da cruz. Cada dependente químico, meus irmãos, que passa por esse martírio da dependência, por essa doença terrível, é sempre um excluído e é sempre um flagelado. No colo da mãe, ele encontra abrigo. O que nós precisamos fazer enquanto pastoral é levar esse nosso irmão para o braço, para o colo da nossa mãe querida, para os braços do Pai, do nosso pastor Jesus, que pode nos conduzir, que pode conduzir a cada um que vive a dependência química, de tal forma que, admitindo a sua doença, o seu vício, o seu pecado, e admitindo que só ele é que é culpado disso estar acontecendo, já é o grande passo para a conversão. Porque a partir do admitir é que se coloca a serviço, a caminhada, se coloca na estrada para resolver aquele problema que vinha lhe afligindo, para tirar esse peso, tirar as suas angústias e finalmente libertar do peso da dependência química. Mas o primeiro passo é admitir. Hoje nós vamos ler, meus irmãos, e meditar um pouquinho da carta de São Paulo aos Romanos, onde ele faz para nós uma colocação bastante interessante, né? A Bíblia toda, ela tem inúmeros trechos, inúmeras passagens que coloca para nós a reflexão da existência do bem e do mal e da nossa possibilidade de fazer a escolha por um ou por outro. E a Bíblia é bastante clara nesse sentido, Jesus também foi, né? Bastante claro no momento em que nos dizia o seguinte: nós temos a possibilidade, o direito de fazer as nossas escolhas, de escolher os nossos caminhos. Temos o bem e o mal na nossa frente, podemos escolher um ou outro. É a liberdade que nós temos para isso. O que acontece é que quando nós escolhemos, ou pelo bem ou pelo mal, todas as consequências que virá disso são responsabilidade nossa. Se nós escolhermos o caminho do mal, logicamente recairá sobre nós só coisas não muito boas. Teremos sofrimento, passaremos por momentos de humilhação, de angústias, de um sofrer espiritual muito grande. Mas somos responsáveis por aquela escolha. Se escolhemos o caminho do bem, tudo aquilo que nos acontecer no caminho do bem também será responsabilidade nossa. Então a liberdade que nós temos para isso, ela é natural. Ela já é parte da criação. Deus nos criou com esta liberdade. E deu esta liberdade, sempre dizendo para nós que tem dois caminhos. Alertou Adão e Eva que tinha o fruto proibido. E vem alertando no decorrer de toda a trajetória da humanidade essas possibilidades. Eis que coloco diante de ti dois caminhos, o bem e o mal. Escolhe, pois, o caminho do bem. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Então, meus irmãos, o evangelho de hoje, a carta de hoje de São Paulo, que está em Romanos, capítulo 7, versículos de 15 a 20. 5 versículos. Vai nos colocar da forma como que Paulo orientou e alertou os romanos naquela época. Cada um de nós hoje somos dessa comunidade. E vamos ouvir de Paulo o que ele tem para nos dizer. Com efeito, eu não consigo entender o que faço, pois eu não pratico o que eu quero, mas eu faço o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, eu reconheço que a lei é boa. Na realidade, não sou mais eu que faço, mas é o pecado que mora em mim. De fato, eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne. Pois há em mim o desejo do bem, mas não a capacidade de fazê-lo. Com efeito, eu não faço o bem que quero,
mas pratico o mal que não quero. Meus irmãos, nessas palavras de São Paulo para nós, não são palavras que nos colocam para baixo, não. No primeiro sentido que a gente lê, dá a impressão de que nós estamos dizendo que o pecado já habita em nós e que nós somos vinculados ao pecado. Nós queremos fazer o bem, mas fazemos o mal, praticamos o mal, né? Isso é próprio da condição humana, próprio da estrutura humana. Meus irmãos, o que o texto vem nos colocar é que nós temos a liberdade da escolha. E muitas das vezes que nós fazemos a escolha pelo mal, é porque fica mais fácil para nós admitirmos aquela situação, que fica mais fácil não pensar nas dificuldades de se praticar o bem. Quando nós colocamos esse texto para aplicar ele na situação, na condição da dependência química, nós podemos imaginar algo mais ou menos assim. Nós sabemos que o álcool, que qualquer droga, lícita ou ilícita, nos traz prejuízos terríveis, tanto no aspecto físico, psicológico, biológico, social. Mas nós podemos fazer as escolhas. E nós conhecemos inúmeras pessoas, entre nós, no nosso meio, na comunidade, que não tem problema algum de tomar lá a sua tacinha de vinho, que alguns médicos até recomendam, se bem que o suco de uva faz a mesma coisa, né? O mesmo efeito benéfico, mas tem quem faz a opção pelo vinho e não se embriaga, não faz nenhuma bobagem por conta disso. Tem quem no finzinho de semana toma lá seu golinho de cerveja. Nós não fazemos a crítica nesse sentido. Nós só fazemos a crítica destrutiva para cada um de nós no momento em que nós lançamos mão das drogas, seja lícitas ou ilícitas, para perdermos o controle sobre nós mesmos, para rompermos com as regras sociais, para quebrarmos os princípios legais. Quantos de nós estamos na rua e às vezes paramos para tomar um lanche, tomamos ali uma cervejinha, que para muitos não vai fazer efeito nenhum. Mas a lei de trânsito fala que se você bebeu, não dirija. Mas nós fazemos a opção pela bebida. Tomar, mas uma latinha não vai me fazer diferença. E às vezes não faz mesmo. Mas nós rompemos com a lei. Nós descumprimos uma lei por conta da nossa vontade. Então eu faço aquilo que eu imagino, eu quero fazer o bem, quero agir de acordo com o bem, mas num momento como esse eu ajo de acordo com o mal. Eu permito que o mal entre em mim e faça com que eu quebre com os preceitos sociais, nesse caso o preceito legal. Quem fica dependente de uma substância química, seja o álcool, crack, cocaína ou qualquer outra substância psicoativa, maconha, nesse momento em que faz a escolha por essa substância química, sabe que aquilo está lhe fazendo mal, sabe que está quebrando preceitos sociais, sabe que o seu organismo vai reagir de forma negativa à agressão dessa droga, mas faz a escolha do uso da droga. Olha, meus irmãos, se nós somos donos da nossa realidade, somos donos das nossas decisões, temos a capacidade de decidir por nós, então nós podemos decidir pelo bem ou pelo mal. Isso é um direito que nós temos. Agora, qualquer um de nós que estivermos voltados, convertidos a Deus, vamos procurar sempre fundamentar a nossa vida no caminho do bem. E o caminho do bem não permite que nós façamos a escolha pelo mal. Não permite que nós façamos alguma coisa que possa prejudicar a nossa vida.
no aspecto biológico, com uma doença, com problemas seríssimos que as drogas podem nos causar, o alcoolismo, câncer de garganta, de estômago, doenças de fígado, o crack, o cigarro, a maconha, cânceres de garganta também, né? Problemas de pulmão. Então, coisas gravíssimas biologicamente que pode acontecer quando nós fazemos uso da droga. Psicologicamente, nós nos sentimos cada vez mais escravos daquela substância e não conseguimos mais nos libertar. Então, psicologicamente, nós também estamos amarrados, escravizados. Socialmente, nós vamos rompendo com alguns preceitos que para nós antes eram prazerosos. Uma reunião de família hoje eu já não posso mais frequentar, porque eu prefiro frequentar com aqueles que usam a mesma droga que eu uso. Na minha casa ninguém usa droga, então eu perco o convívio da minha família e vou conviver na biqueira, vou conviver na boca do tráfico, que é lá onde eu vou consumir a substância que eu fiz escolha, com as pessoas que têm o mesmo propósito que eu. Então eu deixo de frequentar na minha família, com a minha esposa, eu deixo de sair para fazer um passeio com os meus filhos, com a minha namorada, com o meu marido, porque eu não faço mais parte daquele círculo. Eu faço parte agora do círculo do mal. Então a minha destruição social, familiar, está cada vez mais enraizada nesse meio. Também tem o rompimento com a espiritualidade, porque uma das primeiras coisas que nós fazemos quando nos entregamos ao vício é nos afastar de Deus. Fomos criados por Deus, recebemos dele o sopro da vida e estamos ligados intimamente a ele todos os momentos da nossa vida. Na fase adulta, nós temos, depois que nós amadurecemos na fé, nós temos a possibilidade de compartilhar da Eucaristia, de receber esse Cristo vivo em nós e de poder dizer que cada dia nós andamos plenos do Espírito Santo, plenos da Santíssima Trindade. Mas a partir do momento que nós usamos a droga, nós rompemos também esse nosso vínculo com a espiritualidade. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos fechamos para Deus, porque nós vamos fazer a opção da droga. E a droga é o mal. Se Deus é o bem e o mal não coabitam, então nós fazemos a escolha pelo mal, estamos abrindo mão do bem. Fazemos a escolha das coisas demoníacas, estamos abrindo mão das coisas divinas. Preferimos aquilo que nos separa, aquilo que é diabólico na nossa vida, então Deus para de fazer parte de nós. Ele quer estar do nosso lado, caminha conosco, mas nós nos fechamos a Ele. Nós criamos essa barreira e fizemos a escolha pelo mal. Meus irmãos, o primeiro passo a admitir traz para nós essa possibilidade de nós entendermos todas essas rupturas que aconteceram na nossa vida. Tudo aquilo que nós fizemos, as desgraças da separação da nossa família, perda de emprego, perda de amizade, o rompimento com a estrutura religiosa, deixamos de ir à missa, deixamos de comungar, tiramos Jesus de dentro de nós e colocamos o mal dentro de nós. Passamos a fazer uso de uma droga, de uma substância química que nos escraviza e que destrói tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, a partir do momento que nós admitimos que temos essa dependência e que sozinho nós não somos capazes de superar essa dependência, superar essa escravidão, e procuramos ajuda, é o primeiro passo também da nossa conversão. Admitir é o primeiro passo para a nossa cura e para a nossa conversão, para a nossa libertação e para a nossa reaproximação com Deus, com o nosso Criador, com os nossos familiares, com aqueles de onde nós nunca deveríamos ter nos afastado. Então, meus irmãos, que esse primeiro passo, admitir deste primeiro ciclo, sirva para nós como esse alerta. O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que eu preciso admitir na minha vida?
Porque às vezes nós não temos o problema da dependência química, mas nós temos outros vícios e pecados. A nossa boca profere palavras que ferem, que machucam, que maltratam, palavras que nos afastam também de Deus. Os nossos sentimentos, o que carregamos no nosso coração. Será que estamos perto de Deus com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos? A nossa prática no dia a dia, situação que nós vivemos hoje, uma pandemia, a situação que nós estamos vendo de uma frieza muito grande, né? Das pessoas não se compreendendo ainda, da seriedade que nós estamos passando. Comércio foi aberto essa semana, todo mundo correu para a rua. Será que isso que nós estamos fazendo também não é uma forma de pecado? Não é um vício que nós estamos nos expondo às doenças e expondo outras pessoas para que adoeçam também? Será que à medida que nós negamos a esmola, negamos a caridade, deixamos de ajudar o mais carente, o pobre, viramos as costas para os excluídos, isso não é em nós também um pecado? Não é em nós uma dependência do mal? Não é uma escolha que nós fizemos? Se tivermos que escolher entre o bem e o mal, escolhemos o mal. Então essa também não é uma dependência que nós precisamos pensar, meus irmãos? Quantas as vezes nós praticamos coisas involuntárias, na verdade, às vezes sem pensar, sem perceber, cometemos alguns deslizes, maltratamos, usamos palavras duras, mas nós precisamos pensar nisso também como uma dependência. Quais são as minhas dependências? Né? Em que eu estou ferindo a Deus, me afastando de Deus? E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas não estamos próximos de Deus. Ocupamos um espaço geográfico, mas não ocupamos o espaço espiritual. Então vamos refletir quais são as nossas dependências. Porque não são só as químicas. Existem outras formas de dependência. Então que esse passo nos leve a refletir aí nisso também. Em que ponto eu me coloco nessa trajetória, nessa caminhada de vida em relação às minhas dependências? Quais são as minhas? E à medida que eu vou descobrindo as minhas, que eu consigo enxergar nos irmãos as dependências deles, identificar os irmãos, principalmente os dependentes químicos, nós podemos então dar os nossos primeiros passos no sentido de fazer essa acolha daquele irmão dependente, de fazer uma orientação, qual o caminho que ele pode seguir para se libertar. E, paralelamente, nós conseguimos também, compreendendo as nossas dependências, promovendo também as nossas libertações, dos nossos vícios e dos nossos pecados. Que Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira da nossa paróquia, nos ajude a perceber em nós as nossas dependências. E nos ajude também a perceber nos irmãos dependentes aonde é que eu posso participar, onde é que eu posso ajudá-lo na sua libertação. A pastoral da sobriedade, meus irmãos, é um caminho, é uma porta aberta para aqueles que quiserem discutir a sua dependência, o seu vício, o seu pecado, seja ele qual for. O programa de Vida Nova propõe a libertação de todas as nossas dependências. E o passo, esse primeiro passo, admitir, propõe para nós chegarmos nessa conclusão, que estamos dependentes de um determinado vício, de um determinado pecado, que sozinho não conseguimos vencer, que precisamos nos fortalecer dentro da nossa comunidade, dentro da pastoral da sobriedade. Certamente todos aqueles que precisarem dos serviços da pastoral serão acolhidos, serão visitados, serão procurados. Então, meus irmãos, se você conhece alguém que vive o drama da dependência, indique para a pastoral, peça para nos procurar, ou nos passe o endereço, nos passe o nome, se a pessoa estiver de acordo, nós vamos fazer uma visita. É importante que esse primeiro passo seja dado. Admitir a dependência, admitir os vícios e admitir os pecados.
Senhor, admito minha dependência. Sei que minha libertação não será imediata. Dependerá da minha perseverança no programa de vida nova. Confio em Ti, entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados, para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar, para não cair em tentação. Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas. Festejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Amém. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Meus irmãos, que cada um hoje, no recolhimento do seu momento de recolhimento, seja qual for a hora do dia que escolha fazer o seu recolhimento, se quiser reler Romanos 7, de 15 a 20, coloque também nas suas orações a intenção de todos os irmãos que ainda não admitiram os seus vícios e pecados, estão aí jogados na sarjeta, sofrendo com a sua dependência. Que o Espírito Santo possa penetrar fundo na alma de cada um deles, para que eles consigam encontrar forças para buscar ajuda, para buscar o recurso da sua recuperação. Que o Deus da vida, que se revela na pessoa de Jesus, nos encha do seu Espírito, nos renove na alegria do seu amor e nos mantenha em sobriedade, agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Até a próxima, se Deus quiser.